gostaria de te convidar agora a um momento de oração no início do nosso culto. Você pode agora agradecer ao Senhor por nosso Deus, aquele que é nosso Rei, digno de louvor e de adoração. Céus reclamam a glória de Deus, mil amém para você as obras das suas mãos. E nós louvamos os nossos lábios. Exaltado nos céus.
e 8. Quero ler os 10 primeiros versos. A partir do verso 1, então, do capítulo 28 de Mateus, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Muito bem, Jesus está muito vivo e Ele é a razão de estarmos aqui nesta noite. O coral pode vir à frente. Vai louvar.
Evangelho de Mateus, capítulo 28. Meus amados irmãos, todos sabem que a religião é um aspecto importante na vida de um povo, na vida de uma nação. E quando falo de religião, por favor, não me interprete mal. Eu também não gosto muito dessa palavra religião. Mas quando eu uso a palavra religião aqui, neste momento, eu estou me referindo à fé. A fé, ela pode ser considerada como um aspecto importante na vida de um povo, na vida de uma nação. Logicamente que existem os ateus. Os ateus são aqueles que não acreditam em absolutamente nada. Os ateus são aqueles que não acreditam em Deus. Na quinta-feira, na nossa reunião de oração, nós falávamos um pouco sobre o Uruguai. Uma nação que mais tem ateus na América Latina. 40% da população não crê em absolutamente nada, não crê na existência de Deus. Muito embora não esteja entre os países mais perseguidos, este país precisa ser alvo das nossas orações. É lógico que existem os ateus, mas a grande maioria das pessoas que habitam o mundo, brancos, negros, amarelos, pobres, ricos, miseráveis, pessoas de culturas das mais diferenciadas, todas elas possuem a sua fé. Não estou dizendo que possuem uma fé verdadeira naquilo que precisam ter, mas elas possuem a sua fé. E sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de crer em algo. De crer em algo. O ser humano, ele tem a necessidade de ter algum objeto de fé. Ele tem a necessidade de crer em alguma coisa. Existem pessoas que andam por aí crendo em forças, porque não conhecem talvez a verdade. Elas têm tanta necessidade de crer em algo, de ter um objeto de fé, que elas creem em forças, não importa quais sejam, mas elas creem, porque tal é a necessidade do ser humano. E essa necessidade, ela é vista quando alguns povos mostram o seu livro sagrado. Quando os povos realizam os seus rituais religiosos, os seus rituais de fé. Estava nesta semana observando algumas informações sobre a Índia, os seus rituais, e tudo baseado naquilo que eles creem, porque eles têm a necessidade de crer em algo. Eles têm essa necessidade. E essa necessidade que o ser humano tem de crer em algo, de ter um objeto de culto, fez com que ao longo dos séculos os homens então fizessem para si mesmos os seus próprios deuses. Fez com que as religiões e as seitas viessem a existir. Tal é a necessidade de crer em algo. Eles então criaram as religiões, os seus próprios deuses. Povos como os egípcios, os gregos, até mesmo a própria China, que hoje em dia tem sido evangelizada e muita coisa boa Deus tem feito lá na China, mas eles são conhecidos como um povo politeísta, um povo que tem vários deuses. Se você fizer uma pesquisa sobre os gregos, você vai ver lá quantos deuses eles possuem. A necessidade de crer, de ter um objeto de culto, de se apegar a algo
de vários deuses. As tribos, sejam elas indígenas ou não, nós sabemos que existem essas tribos que são peculiares na sua cultura, que se vestem de um modo diferente, que se pintam de um modo diferente, que estão no nosso continente e em vários outros continentes isolados. Eles têm a sua necessidade. Eles não falam o mesmo idioma que o nosso, podem não ter a mesma cor que a nossa, o mesmo estilo nosso, mas assim como nós, eles têm a necessidade de crer em algo e por isso eles creem no sol. Eles têm a lua como sendo um Deus, as estrelas. Para eles, adorar a criação é mais fácil do que adorar o Criador. Outros que têm as suas danças, a sua cultura, e que através das suas danças também adoram os seus deuses, porque eles têm essa necessidade. Em alguns lugares da África, se não na grande maioria do continente africano, quando alguém se converte, é comum algumas pessoas dizerem: ah, eu quero esse Jesus sim, eu quero esse Deus sim, é mais um para minha coleção, porque eu já tenho outros deuses. E é preciso explicar para eles que Deus, ele não quer ser incorporado a uma dúzia de outros deuses, porque ele quer ser único na vida daquela pessoa. O que dizer, por exemplo, daquilo que nós podemos saber sobre a Índia? Mais de 1 bilhão de pessoas. Há alguns anos atrás, a TV tentou mostrar somente o lado bonito da Índia. Mas 92% da Índia é composta de um povo miserável, pobre, que vive na extrema miséria, numa sujeira imensa, um povo faminto, um povo acostumado a algo que realmente até mesmo nós não conseguimos entender como é que conseguem viver daquela forma. Escravizados no meio dos seus 330 milhões de deuses. Dá para você tentar imaginar isso? Eu não consegui imaginar isso até agora. Como que um povo pode ter mais de 300 milhões de deuses? Eu não consigo acreditar nisso. Mas é a sede que as pessoas têm de crer em algo, de se agarrar em algo. Tal é o vazio que existe dentro delas. Mas talvez algo que seja mais perto de você te faça lembrar sobre aquilo que a Bíblia diz sobre os povos cananeus, que adoravam a Baal, que adoravam a Astarote, que erguiam altares, dos sidônios, que adoravam a Asterote, do deus dos filisteus, chamado Dagon, e a Bíblia fala um pouco. Dagon era um deus que tinha a cabeça e os braços de gente e o resto do corpo na forma de peixe. Quando certa vez os filisteus venceram uma guerra contra os israelitas, eles, para afrontar ainda mais os israelitas, tomaram a arca do Senhor, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E para afrontar mais ainda, colocaram a arca da aliança dentro do templo de Dagon, na frente do Deus deles, de Dagon. E no outro dia, quando eles acordaram, foram até o templo e viram que a cabeça, que Dagon, estava prostrado em terra diante da arca. E eles foram lá, pegaram o Deus, porque o Deus deles é tão morto que não consegue voltar para o lugar sozinho. Pegaram de novo, colocaram o Deus deles no lugar. Aí no outro dia,
quando eles foram ao templo, a cabeça do Deus deles estava cortada e as duas mãos cortadas. Só ficou o tronco e estavam diante da arca do Senhor. O Deus deles era e sempre foi um Deus morto. Mas aquilo que aconteceu foi para mostrar que não existe Deus além do nosso. E diante dele, todo o rosto se dobra até o chão. Até um Deus que não tem vida fica com o rosto em terra diante da arca. E a partir daquele momento, eles não quiseram mais ficar com a arca. Começaram a levar a arca para um lado, para o outro. Fica com isso daí, fica com isso, não tem mais feito isso aqui não. Porque sabiam que o Deus de Israel não há nenhum companheiro, não há nenhum outro Deus comparável ao nosso Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Geralmente os povos que têm vários deuses, eles se deixam levar por um ato de culto e adoração muito chocante. Existem pessoas que nos chamam de fanáticos, mas fanáticos são aqueles que depositam a sua fé naquilo que não é nada e se submetem a situações subhumanas. Os adoradores a Baal, por exemplo, sacrificavam pessoas, sacrifícios humanos. Eles se autoflagelavam no ato de culto e de adoração deles. Eles se chicoteavam, alguns se cortavam com armas que faziam com que o corpo viesse a derramar sangue. Um exemplo disso era com Baal. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, e ele disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus de verdade, vamos fazer um sacrifício aqui e vamos clamar, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus, vamos lá. E aí fizeram o sacrifício todo ali, e então os profetas de Baal começaram o seu ato de clamar a Deus, e eles tinham um jeito peculiar de clamar, né? Eles clamavam, e em cada passo que eles davam, eles se ajoelhavam, aí levantavam, ajoelhavam o joelho direito, depois o esquerdo, e esses tipos de rituais eram acompanhados com autoflagelamento. Eles se autoflagelando no seu ritual e fazendo o que tinha que fazer, e clamando e nada de responder, mostrando que o Deus deles não tinha vida nenhuma, por isso não podia ouvir. Pessoas e povos que adoram deuses realmente se deixam levar por tipos de culto e adoração tão chocantes que são desconhecidos diante daquilo que é culto verdadeiro a um único Deus. O cristianismo, ele vem trazendo uma proposta digna de toda aceitação. O cristianismo puro, o cristianismo verdadeiro, traz a proposta de crer e confiar em um único Deus. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus que é de eternidade a eternidade, o Deus que não foi feito por mãos humanas, o Deus que é o próprio Eu Sou, que é autossuficiente, que existe por si só. Porque diz a Bíblia que os deuses de outros povos, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, porque foram feitos pelas mãos humanas, foram feitos esculpidos da madeira, foram feitos esculpidos do gesso, e assim por diante. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é real, Ele é criador, ninguém o fez, Ele por si só existe. Ele diz: eu sou o grande Eu Sou. É aquele que existe de eternidade a eternidade, é aquele que diz de eternidade a eternidade: tu és, eu sou Deus. É um Deus que é sustentador de todas as coisas, que comanda todas as coisas, poderoso
se existem exércitos ou autoridades contra, é aquele que faz tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que está dentro do seu querer e da sua vontade. E a proposta do Deus verdadeiro era trazer ao mundo o seu Filho Jesus. Trazer o seu Filho Jesus para ser o Salvador daqueles que entendem quem são, que entendem que são pecadores e que precisam da graça de Jesus para serem reconciliados novamente com o único Deus que nos criou, que nos trouxe à existência. O que a Bíblia diz a respeito do ser humano é trágico, meus irmãos. E poucas pessoas desejam e querem entender. Hoje nós estávamos almoçando com uma pessoa, e eu não me lembro exatamente como surgiu o assunto, e essa pessoa diz assim: eu já sou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. E aí eu disse para a pessoa, falei assim: olha, cada um de nós podemos ter certeza mesmo da salvação. Mas nós só podemos ter certeza da salvação se a nossa fé estiver firmada em Jesus. Aí sim, se a nossa confiança for nele, se ele cuidar da nossa vida, aí sim, aí nós podemos dizer que nós somos salvos mesmo. Ah, mas porque, assim, eu nunca fiz mal para ninguém, eu já tenho meu lugar no céu garantido. Aí eu disse para a pessoa: escuta, você acredita que uma pessoa, por exemplo, quando ela precisa mentir, ela mente? Claro. Você acredita, por exemplo, que quando ela tem que fazer alguma coisa para levar vantagens sobre alguém, ela faz? Faz. Então, isso mostra que essa pessoa é pecadora. Não importa se ela matou ou não matou, se ela é assassina ou não é assassina. O fato da pessoa estar inclinada ao mal, de mentir e de querer ganhar vantagem sobre as pessoas, mostra quem ela é. Então, nós estamos na mesma condição de pecado de um assassino. Nós nunca matamos ninguém, mas a nossa condição miserável é a mesma. É a mesma. Então, não é porque eu nunca matei que eu já tenho o céu reservado. Mas em quem eu sou, e a estrutura que eu tenho, e a miséria de homem que eu sou, eu preciso de Jesus. Ele veio para mim, que não matei ninguém, mas ele veio para o assassino, que tem uma coleção de coisas erradas na sua vida. A graça de Deus, ela quer inundar a minha vida na presença de Jesus, com aquilo que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a única forma de escaparmos dessa morte espiritual é através de Jesus. Do Jesus que veio, que foi para a cruz, que morreu a nossa morte, que levou lá no madeiro as minhas dores, que levou todo o nosso pecado lá. A única forma é através disso, de Jesus na cruz. Somente desta forma o ser humano pode sair da sua condição miserável. O ser humano está morto, ele não tem condições de ter vida, ele não tem esperança fora Jesus. O inimigo pode enganá-lo dizendo que ele não precisa de Cristo porque é um cidadão muito bom, mas a verdade bíblica diz que ele necessita de Salvador porque ele está morto. E quando eu falo de Jesus, estou falando nesta noite do Jesus da Bíblia, do Jesus que está vivo. Não falo daquele Jesus que está preso na cruz e dentro de algumas igrejas e dentro de algumas repartições públicas por aí. Não falo de um Jesus que está pregado na cruz com um semblante
com um rosto de derrotado, mas falo de Jesus que foi para a cruz, sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai, mas também está vivo na vida daquele que o recebe como seu Senhor e como seu Salvador. Não estamos falando de Jesus morto e derrotado, estamos falando de um Jesus vivo, eficaz, que age, que trabalha, que tem poder e que faz acontecer aquilo que é preciso acontecer na vida daquele homem e daquela mulher que está morto, que está morta na sua condição espiritual. E bem-aventurado é aquele que pode se regozijar no Senhor e dizer: agora eu tenho vida, agora eu sei o que é viver, porque o Jesus vivo habita em mim, Jesus vivo está comigo, Ele faz parte da minha vida, Ele é a minha vida hoje. Bem-aventurado é esse. Esta é a mensagem da Páscoa, de um Jesus que está vivo, de um Jesus que mais uma vez cumpre a sua promessa, porque Ele mesmo já havia dito aos seus discípulos que Ele ia ser preso pelos homens, seria levado à cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E ao terceiro dia, as mulheres foram bem cedinho ao sepulcro. E qual não foi a surpresa que elas tiveram? Viram um anjo lá, entraram no sepulcro e nada viram. Onde está o corpo do mestre? Roubaram o mestre, o colocaram onde? Mas logo veio uma mensagem para elas dizendo: vocês estão buscando Jesus? Ele não está mais aqui. Vocês esqueceram daquilo que Ele disse? Esqueceu que Ele é fiel e que Ele cumpre o que diz? Ele ressuscitou como disse que iria ressuscitar. E elas ficaram apavoradas com aquilo, mas logo Jesus disse para elas: vão e anunciem os discípulos que eu estou vivo. As mulheres foram portadoras da melhor mensagem que os discípulos poderiam ouvir naquele momento: o Mestre continua vivo, Ele está vivo. E sabe, irmãos, é por isso que a nossa fé ela é especial, porque não tem sentido em crer em alguém que morreu e não tem mais vida. Não tem sentido confiar em alguém que está morto. Não tem por que sonhar com salvação em alguém que morreu e que não tem poder para nada, porque foi vencido pela morte. Por que será que tantas pessoas confiam em outras? Por que será que adoram a escultura, os deuses aí fora? Todos eles já partiram, todos eles estão mortos. Por um acaso foram esses que foram para uma cruz, por mim e por você? As pessoas fazem hoje tantos deuses para elas, mas basta ser inteligente, usar o bom senso. Mas foi essa aqui que foi para a cruz, por mim? Não, quem foi para a cruz foi Jesus. Então, se Ele foi para a cruz e Ele ressuscitou, então tem sentido crer nele, tem sentido confiar nele, tem sentido entender que Ele é o único que pode lhe trazer salvação. Tem sentido. E nesta noite,
Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quero fazer uma pergunta para aqueles que já são crentes há muito tempo. Quero fazer uma pergunta para aqueles que são cristãos, mas não há muito tempo. E quero fazer uma pergunta para você que nos visita aqui nesta noite. Este Jesus que está vivo, que vive para todo sempre, é o Jesus que vive na sua vida? Este Jesus vivo, ele habita o teu coração? Sim ou não? Segunda pergunta. Qual é a comprovação que você tem de que este Jesus que ressuscitou e está vivo, está dentro de você, está dentro do seu coração? Qual é a comprovação que você tem que este Jesus vivo está vivo em você? Pastor, uma comprovação, eu já fui batizado. O senhor não lembra não? Pastor, a maior comprovação que eu tenho, nossa, eu estou sempre aqui. Pastor, a maior comprovação que eu tenho, o senhor não viu o que eu faço aqui na igreja? E modéstia à parte, eu faço mesmo. Pastor, estou sempre aqui. Olha que bom estar na igreja e ser batizado e servir. Realmente muito bom, é admirável. Mas ele não é uma comprovação exata de que o Jesus vivo está na sua vida. E eu vou dizer uma coisa aqui que você pode ficar escandalizado, mas eu acredito ser verdade. Você sabia que no inferno vai estar cheio de gente batizada? Se eu pensei que tivesse mergulhado na água, tivesse poupado a minha alma. Esse é o problema, irmão. Você só mergulhou, só se molhou. Aquele dia dava frio pensando, eu sou frio ali. No inferno está cheio de gente que foi membro de igreja durante muitos anos. Lá no inferno vai ter gente que deu aula, que pregou, que tocou. Sabe por quê? Porque todas essas coisas, elas não são a evidência, a comprovação legítima de que o Jesus vivo está na sua vida. Isso é muito bom. Estar na igreja, servir, isso é preciso, mas não é a comprovação final. Eu me lembro que quando o Senhor ele dá uma mensagem para a igreja, as igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, para a igreja em Sardes, Jesus disse assim: tens o nome de que está vivo, mas está morto. Apocalipse 3:1. Tem muita gente com o nome de que está vivo, mas está morto. Tem gente que pensando que está vivo, mas está morto na sua condição espiritual. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão com a sua alma mergulhada na escuridão, nas trevas. Tem muita gente dentro da igreja que, na verdade, não experimentou
a vida como Jesus vivo. E só tem o nome de que está vivo, mas está morto. Porque dentro das igrejas nós encontramos pessoas que compactuam com o pecado, que estão de braços dados com o pecado. Nós vemos pessoas dentro das igrejas que elas têm o pecado como sendo o seu grande amigo. Pessoas que estão na igreja, mas não aprenderam a fazer o bem, não aprenderam a amar. Pessoas que vivem os seus erros e vivem preocupadas em esconder os seus erros das pessoas. As pessoas não podem saber. O fulano de tal não pode saber. Gente que tem o pecado sendo tanto seu amigo e se preocupa de esconder das pessoas, mas não se importa com aquele que enxerga todas as coisas. Gente que fala as coisas sem saber, que diz o que não devia dizer, que deixa de ser bênção porque abre brechas na sua vida. Pessoas que não sabem o que é ter uma comunhão viva com Deus. Pessoas que não têm um testemunho vivo porque está morta. Como é que vai ter um testemunho vivo? Pessoas que, quando colocam o seu pé na igreja, se transformam no santo, mas quando colocam o seu pé direito para fora da igreja, continua sendo o mesmo que sempre foi. Gente que ainda não aprendeu a viver a humildade de Jesus e por isso são altivas, soberbas, arrogantes e que não aprenderam a ter o coração de Jesus. Pessoas que, na verdade, estão com cheiro de morte espiritual. Pessoas que estão mortas e estão exalando o seu cheiro fétido, quando deveríamos exalar o bom perfume de Cristo. O desafio da Páscoa é olhar para mim mesmo e poder encontrar aqui na minha vida, no meu coração, o Jesus vivo. Você pode responder agora para você mesmo? O Jesus vivo está com você? Está no seu coração? Ou você está apenas se deixando enganar que está vivo porque você está na igreja? Jesus vivo realmente trouxe vida para você? Se trouxe vida, por que esse cheiro de morte espiritual? Por que essa amizade com o pecado? Por que esse prazer nas coisas desta vida? Por quê? Se somos chamados para viver com Cristo que está vivo, então não vivamos mais aquilo que nós durante muito tempo vivemos. Mas isso precisa ser passado, porque tudo o que fizemos foi na nossa ignorância. Mas a partir do momento que conhecemos a verdade, sabemos que Cristo vivo deseja estar conosco, então isso precisa mudar.
Há poucos dias atrás eu estava lendo uma passagem em casa. Aquela passagem muito conhecida, quando Jesus ele vai encontrar com os seus discípulos andando sobre as águas. E nós, irmãos, a palavra de Deus é tão fantástica que nós lemos 50 vezes, 100 vezes, e você se depara com coisas que, olha, eu não tinha reparado nisso. E naquela passagem, naquele dia, o Senhor me despertou uma coisa interessante. Aí quando Jesus foi encontrar com os discípulos, ele foi andando sobre as águas, os discípulos ficaram logo assustados, aquela coisa toda. Jesus acalmou os discípulos e diz lá o texto que Jesus subiu no barco para estar com eles. Jesus, ele quer estar comigo. Ele subiu no barco para ficar com os seus discípulos. Como ele tem prazer de estar com o homem. Como Jesus tem prazer em estar comigo. Agora a pergunta é: quanto eu quero estar com ele? Quanto eu quero que ele dirija a minha vida? Quanto eu quero que ele me oriente? Quanto eu quero que ele esteja presente nas minhas decisões? Quanto eu quero dele comigo? Quanto eu quero desse Jesus vivo na minha vida? Que o desafio para nós nesta noite, que o desafio da Páscoa não seja a dificuldade de entender que Jesus está vivo, porque independentemente se você crê ou não, ele está vivo para todos. O seu maior desafio nesta noite é saber se este Jesus que está vivo, ele está vivo dentro de você. Porque se ele estiver vivo dentro de você, você já não vai mais compactuar com o pecado. Você não vai mais viver dando sempre jeitinhos brasileiros nas coisas. Se esse Jesus vivo está com você, então você não vai ter o mundo como sendo o seu maior companheiro, o seu maior amigo. Se esse Jesus vivo estiver com você, a sua vida realmente vai ser diferente e não igual como tem sido já há muito tempo. Há mais de 20 anos atrás, quando Jesus me salvou, eu conheci um rapaz que havia estudado comigo. Ele já, quando me converti há mais de 20 anos atrás, ele já estava na igreja. E recentemente, alguém veio e me disse assim: sabe fulano de tal? Ele mudou de igreja. Eu disse: é. Ele passou para a igreja batista, da onde eu fui, na nossa denominação. Agora ele está naquela denominação. Ah, tá lá? Tá. E olha, ele disse que agora que ele se converteu. Eu falei assim: meu Deus, mais de 25 anos de igreja, cantando, trabalhando. Olha, ainda bem. É chocante saber que uma pessoa que talvez de mais de 20 anos não tinha vida espiritual, mas ainda bem que deu tempo, né? Irmão, você que está aqui, ainda há tempo. Enquanto você está vivendo, há tempo. Há tempo de você abraçar o desafio da Páscoa. E você olhar para você e dizer: eu tenho vida. O Jesus vivo está aqui dentro de mim. Será que cheio de morte espiritual? Será que a minha alma ainda está mergulhada nas trevas? Eu preciso de luz para a minha vida. Não é aquela luz que alguns falam.
mas é Deus, porque Deus é luz. Eu preciso da vida do Jesus vivo na minha vida, porque só assim eu vou sair dessa morte que eu estou vivendo. Qual é a sua condição hoje, meu irmão? Nós precisamos pensar seriamente nisso, porque o que a igreja faz é continuar cumprindo a sua missão até que Jesus vivo volte. E será que quando ele voltar, você estará com a esperança de também subir com ele, como muitos que estão vivos espiritualmente subirão? Não deixe com que as mentiras tirem do seu coração daquilo que é verdade hoje. Não deixe de refletir na sua vida agora para refletir amanhã, não. Faça isso agora, e que essa reflexão pascal, se assim posso dizer, do Jesus que está vivo e que deseja estar vivo na minha vida, faça essa reflexão hoje, e você mesmo pode dar a resposta. Talvez a sua resposta diga: olha, este Jesus vivo, ele ainda não está vivo em mim, porque olha como eu estou, olha como está a minha vida, e eu não posso mais me enganar, eu não posso mais fechar os olhos para a realidade que eu estou vivendo hoje, agora. Jesus quer me dar vida e vida hoje, porque Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem essa vida? Como tem sido a realidade da sua caminhada? Você mesmo, melhor do que ninguém agora, pode refletir e dar a resposta nesta noite. Se porventura, ao fazer uma reflexão muito sincera, você entenda que o Jesus vivo não está na sua vida e por isso você ainda está com a sua alma mergulhada nas trevas, cheirando a morte espiritual, hoje é o seu dia de dizer: Senhor que está vivo, vem viver em mim. A minha alma está escura, está repleta de trevas, mas se o Senhor vier com a tua luz, a luz ela acaba com as trevas da minha vida vão acabar. Se o Senhor Jesus, que está vivo, vier viver na minha vida, esse cheiro de morte espiritual vai ter fim, porque se o Senhor vier viver em mim, eu vou então exalar o bom perfume de Cristo. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser. Será que você deseja nesta noite realmente entregar-se à direção, ao controle de Jesus vivo, para que Ele viva na tua vida e você possa realmente ter vida e a tê-la em abundância? Nesta noite você pode pensar seriamente sobre a sua vida. Não compactue mais com coisas erradas. Não seja amigo mais do pecado. Porque não existe nada melhor do que ser, sim, amigo de Deus. Andar seguro na luz, porque Ele afasta as trevas. Você pode, neste momento onde você está, talvez você que já tenha anos de igreja, mas que precisa nessa noite, de uma maneira muito sincera, dizer a Jesus que está vivo: Senhor,
venha viver na minha vida e arranque todos esses sinais de trevas que existem aqui. Porque a partir do momento que o Senhor vier viver em mim, eu nunca mais vou ser igual. E eu não quero mais ser igual. Eu quero ter vida e tê-la em abundância. Você pode por um minuto fechar os seus olhos. Os deuses dos povos foram criados pela mente humana, confeccionados pelas mãos humanas. Mas o Deus vivo e verdadeiro, e que é o único, vive para todo sempre, existe por si só. Este Deus que é vivo e atuante, Ele quer nos dar a verdadeira vida através do seu Filho Jesus. De Jesus que venceu o poder da morte. E se Ele venceu, nós também nele temos a vitória que precisamos para estar vivo, não apenas no sentido de nos mexermos, mas estar vivo espiritualmente, de ter esperança futura. Se você nesse instante quer realmente se voltar para Deus, onde você está, clame. Você pode dizer: Senhor, eu sou um jovem que há muito tempo estou na igreja, mas eu não me enxergo tendo esta vida abundante. Eu não sinto Jesus vivo em mim, e eu quero viver essa realidade. Quero ter vida. Eu não quero estar mais morto. Você que não conhece muito sobre a Bíblia, mas tem sentido a necessidade de buscar algo que preencha o seu coração, por esse vazio que você tem, o Jesus que está vivo deseja preencher. E Ele te chama para viver caminhando com Ele, vivendo para Ele, experimentando realmente uma vida verdadeira. Hoje Ele te chama, do jeito que você está, para fazer de você um novo homem, fazer de você uma nova mulher, para fazer uma obra completa na sua vida,
e ser muito vivo e real no seu coração. Existem, Senhor, por este mundo afora, milhares de pessoas que estão na condição da cegueira espiritual, que estão com o seu coração amortecido e insensível para toda e qualquer realidade de um único Deus que nos ama. Existem pessoas que estão mortas porque já foram geradas nessa condição de morte espiritual e estão vivendo ao longo de todos esses anos mortas espiritualmente, até que um dia possam encontrar vida em Jesus. Existem pessoas que hoje tiveram acesso à verdade, mas mesmo assim ainda estão vivendo longe da vida em Jesus. O que nós fizemos nesta noite, Senhor, é enxergar algumas coisas que nos assustam e que nos confrontam ao mesmo tempo, para que possamos, ó Deus, procurar na direção do Teu Santo Espírito entender o que é que está acontecendo conosco e a necessidade urgente que nós temos de clamar pela luz do Senhor na nossa vida, de clamar pela vida do Senhor na nossa vida. Não há como o morto espiritualmente ter esperança. E nós não queremos que hajam ao nosso redor e em nosso meio pessoas que vivam nutrindo uma mentira dentro de si mesmos. Assim como diz a Tua palavra, dentro daquela igreja em Sardes, existiam muitas pessoas que tinham o nome de que estavam vivas, mas o Senhor mesmo disse que elas estavam mortas. Nós não queremos, ó Deus, que muitas pessoas aqui e em várias outras igrejas tenham o nome de que estão vivas, mas que na verdade o Senhor as enxerga como mortas. Nesta noite o Senhor quer trazer vida àqueles que têm o nome de que estão vivos. O Senhor quer trazer mudança e quer ser o Salvador. É só o Senhor para trabalhar no coração e transformar a vida e para fazer com que a Tua palavra surta o efeito neste coração. Senhor, como igreja que nós somos aqui neste lugar, de modo muito particular, eu oro para que o Senhor possa nos limpar, tirar de nós todas as trevas, que o Senhor possa tirar todo o cheiro de morte espiritual do nosso meio, que possamos ter uma igreja viva, porque vivemos com Cristo vivo dentro de nós. Que possamos ter uma igreja viva no seu testemunho. Que sejamos uma igreja viva na comunhão. Que sejamos uma igreja viva no amor. Que sejamos vivos em tudo aquilo que precisamos ser vivos. Somente se o Senhor estiver dentro de nós, isso será possível. Ajuda-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus. Faz com que a Tua noiva
esteja bela, pura, alva, adornada, aguardando a volta do Redentor, do Mestre, do Rei que é Jesus. É só o Senhor que pode fazer isso, porque a igreja é tua. Leva o teu povo, Senhor, a entender que nós precisamos realmente viver a cada dia a realidade de ter Jesus vivo dentro de nós. E é no nome daquele que está vivo para todo sempre que nós oramos assim, certos da tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar novamente o coral. Os irmãos podem vir aqui. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Paulo ele começa a descrever aqui a realidade daquilo que Jesus fez e da forma como ele então venceu a morte. E ele diz então sobre a missão de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. E ele diz, olha, mas esse Jesus que morreu, ele foi sepultado sim, mas os seus ossos não estão lá, não estavam lá, porque ele tão somente, como diz as Escrituras, ele ressurgiu, ele ressuscitou. E eu gostaria que nós tivéssemos aqui um breve momento, mas um momento assim bastante inspirativo, de gratidão a Deus pelas suas promessas e por aquilo que Ele fez a cada um de